Monza, mas eu Muito sou bom. sua admiradora há bom. muito tempo. Isso ajuda o que Sim. vamos fazer. Gosto muito, doutora Eliana, do jeito franco, claro, objetivo, com que você responde às Ótimo. nossas dúvidas, que parece que são as mesmas, mas à medida que a gente vai vivendo, elas vão se sofisticando, eu diria. Mudaram muito os personagens, mudou muito o comportamento feminino. Exato. E, evidentemente, nós hoje, com os veículos de informática global, não estamos mais isolados, você e o seu parceiro. Não é mais a Santíssima Trindade, pai, mãe e filho. Hoje você tem 6 milhões de seguidores, Exato. 12 milhões de pessoas que você influencia ou é influenciado. Então, Exato. o comportamento sexual do que nós vamos falar hoje mudou completamente. O comportamento sexual da mulher mudou de uma maneira que só faz com que a gente tenha que ter mais responsabilidade. E na verdade a pauta que nós vamos falar é sobre sexo seguro. Exato. Só que é evidente, nessa época de carnaval, falar em seguro, parece que nós estamos prendendo a sexualidade, né? Era aí que eu queria Na chegar. verdade, o componente que você está Prazer sugerindo e responsabilidade. é responsabilidade, sexo responsável, porque Isso. seguro dá uma ideia de ser preso. E nessa época, você tem que viver um personagem sexual que te dê prazer, te dê satisfação, com segurança. Né? Pois é, ainda funciona aquela orientação de que sexo seguro só com camisinha? Então, na verdade, hoje você tem algumas alternativas interessantes de medicações pré e pós-coito sexual. Sei. Mas elas têm que ser sempre indicadas por profissionais especializados. Então, infelizmente, dentro de um conceito antigo, mas reavaliado atualmente, a camisinha é a melhor proteção disponível, Tá. junto com anticoncepcionais, junto com qualidades de higiene e junto com integridade sexual. Quer dizer, você tem que ter uma vagina saudável, você tem que ter um pênis saudável, uma mucosa que responda. Mulheres e homens saudáveis são menos sensíveis a infecções. Se você está debilitado, com o uso de drogas, alcoolizado, com a sua higiene prejudicada, a sua chance de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, infelizmente, Aumenta muito. é maior. Tá. Nós temos mitos e verdades Sim. a respeito da saúde sexual. Vamos ver. É mito ou verdade que não é preciso se preocupar com as doenças sexualmente transmissíveis, porque os tratamentos atuais são muito eficazes? Isso foi um componente que prejudicou muito a atenção à sexualidade e saúde sexual. Porque, na verdade, não é confiável você acreditar que não vai pegar uma doença sexualmente transmissível, ou se pegar, será fácil de tratar. Nós já tivemos doenças sexualmente transmissíveis extremamente fáceis de tratar, como a sífilis, a gonorreia. E cada período de 15, 20 anos, essas doenças reagudizam de uma forma intensa. Nós estamos agora num surto de sífilis muito evidente, principalmente em gestantes. Impressionante, né? Isso Surto de significa sífilis em gestantes. que a HIV, que na década de 80 levou muito dos nossos ídolos musicais, infelizmente essa geração atual, que está completando 20, 25 anos agora, não pegou esse período e acredita que a doença, principalmente HIV associada à AIDS, é tratável. Realmente ela é mais fácil de tratar hoje, mas não é real você acreditar que pode pegar a doença e será fácil tratá-la. O processo, portanto, é um mito. Perfeito. É muito mais seguro você prevenir doenças sexualmente do que tentar tratá-las. Tá. É mito ou verdade que a camisinha não protege contra todas as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis? Isso é verdade, né? Porque, infelizmente, há doenças que não são transmissíveis exclusivamente por pênis e vagina. O contato sexual tem um contato de pele importante, um contato de mucosas. E algumas doenças não são protegidas pela camisinha que reveste o pênis. Por exemplo, se o parceiro tiver uma lesão de HPV, vírus, verrugas, na bolsa escrotal, ele pode contaminar o períneo ou o ânus dessa senhora ou dessa menina que está tendo relações com ele. Existem algumas outras doenças de pele, como o molusco infeccioso, que não é sexualmente transmissível, mas pode ser adquirido durante o ato sexual. Você tem herpes que podem estar nos lábios, podem estar na região perianal e podem contaminar o parceiro que está usando camisinha e vice-versa. E, infelizmente, a camisinha, num momento específico, pode romper. Exato. E, nesse momento, você pode transmitir um esperma com HIV, você pode transmitir um esperma contaminado com blenorragia. Então, o ideal é sempre usar a camisinha, sempre confirmar se essa camisinha está íntegra depois do ato sexual. E o fundamental, examine o parceiro. Como?
olhe, toque, mexa, porque infelizmente muitas meninas e muitos rapazes iniciam o ato sexual sem ter chance de tão veloz que é o processo de examinar o pênis ou a vagina da parceira. Então o simples fato de você olhar, conferir, ver se está tudo bem, já ajuda muito. Então olhar mesmo. Sempre, e se possível não precisa olhar com ar de espanto. Mas olhe com... Nem de olhar de médico, né? Fazer um exame ali um olhar de apaixonado, de que vai ser divertido. E, se possível, fazer isso de uma forma sexualmente intensa. Tá. Já que você vai mostrar ao parceiro que está motivada, examine o pênis do parceiro. Se você vê alguma verruga, se você vê alguma úlcera, se você vê alguma lesão. E também coisas simples, por exemplo, uma micose de virilha. Isso também pode ser transmissível sexualmente. O simples exame, o simples ato gentil de olhar para os genitais do parceiro pode resolver muita coisa. Perfeito. É mito ou verdade que sexo durante a menstruação não engravida? Seria o ideal não engravidar. E infelizmente muitas meninas confiam nisso. Mas hoje a gente sabe que espermatozoides adequados de um homem fértil podem viver no trato genital de uma mulher fértil 14 dias. Isso significa que aquele projeto de tabelinha, de ter relações fora do período fértil, hoje não se acredita mais que seja viável. Uma moça fértil que tem uma capacidade de muco cervical adequada, ela pode ter, durante a menstruação, coletado espermatozoides desse parceiro e quando ela ovular 14 dias depois, esses espermatozoides estarão presentes. Então não se pode confiar em nenhum período do mês para sexo com segurança. Tá. Com segurança de engravidar. De engravidar. Então, infelizmente, tem mulheres que pensam assim, bom, eu não estou fértil nesse período. Mas se vier um parceiro afetivamente importante, aquela mulher que para determinado homem não é fértil, para aquele outro pode ser. Infelizmente ou felizmente, o muco cervical de mulheres selecionam espermatozoides de melhor qualidade. Tá. Então, nunca confie, eu sou infértil com esse homem, porque poderá ser fértil com outro, e não confie nunca, estou num período não fértil, ou principalmente estou menstruada. Isso não existe. Não existe. E transar menstruada não tem nenhum inconveniente para a sexualidade de um casal. Mas há homens que não se sentem confortáveis, há mulheres que também não se sentem. E, infelizmente, a chance de infecções uterinas aumenta, porque o colo do útero está aberto, né? Claro. O pênis transmite algumas bactérias que podem usar o sangue vaginal para contaminar o orifício interno. Então, se possível, escolha outro período não menstrual. Mas se for durante a menstruação, aproveite e divirta-se também. Exato, boa. É mito ou verdade que a depilação íntima pode aumentar os riscos de contrair DSTs? Então, essa é uma das grandes mudanças que ocorreram nesses últimos 20 anos. O que aconteceu? As mulheres se depilam exaustivamente. Então, o projeto feminino hoje de complemento corporal é fazer depilação íntima completa. Nós estamos vendo agora essa moda de verão dos biquínis de fita isolante. E para que você faça o biquíni de fita isolante, você tem que se depilar completamente. Sim. E isso prejudica muito porque a região genital, assim como as regiões axilares, a região perioral, tem que ter os lábios, os olhos. Verdade, Regina. Tem que ter pelos para manter a umidade, manter a região protegida de partículas. E, infelizmente, a depilação íntima, que se tornou uma coisa sexy, e os homens apreciam... Não é saudável. Não é saudável porque diminui a umidade, diminui a qualidade da vagina. Então, hoje, o que a gente aconselha? Se você se depila completamente, você tem que compensar recuperando a acidez normal. Como? O pH da pele é mais ou menos 6. Tá. Mas o pH da vulva é 3,5, 4. Tá, mais baixo. Então, valeria a pena você sempre ter disponível um desses produtos que fazem higiene, mas também acidificam. Você tem no mercado hoje vários produtos chamados sabonetes íntimos, que têm que ser cuidadosamente examinados, porque eles têm que ter pH baixo. Não pode ser glicerinado, não pode ser neutro, tem que ser ácido. Então, a higiene vaginal pré-coito ou pós-sexo com produtos ácidos que estão disponíveis, cuidado que tem mulheres que usam vinagre. Nossa. E absolutamente nada a ver. Não é. Não é isso. O ideal seria acidificar a vagina. Esses produtos são úteis. Mas úteis no dia a dia ou úteis... Úteis no dia a dia, porque você se depilou completamente. Então você está prevenindo que bactérias do seu intestino passem para a vagina e passem para a uretra.
Então é bom deixar no banheiro do lado do sabonete, na hora do banho já usa. E na verdade ele não é um sabão líquido, ele é um acidificante. Ele pode ser usado inclusive para lubrificação no ato sexual, porque lembrando que o esperma do parceiro tem um pH de 9. Então toda vez que a vagina recebe esperma do parceiro, ela vai ficar mais alcalina. 3, 4, 5 horas de chance de infecções. Então o ideal, fazer uma higiene antes do parceiro e dela com um acidificante. Com esse sabonete de pH baixo. Urinar imediatamente após o ato sexual, porque se alguma bactéria entrou na uretra, ela está eliminando. E se possível, entre aspas, fazer uma higiene pós-sexo com esse hidratante que acidifica. Esse mesmo sabonete íntimo. Na verdade, eu não uso mais a palavra sabonete, porque dá uma ideia de limpeza higiênica. Mas é que quando a gente vai procurar para comprar, traz sabonetinho. Tá Agora vale a pena pegar o recipiente e olhar. O pH. pH 3,5, 4. Perfeito. Ou aqueles que têm ácido lático, que é o ácido natural que a vagina tem, produzida pelos seus lactobacilos. Perfeito. É mito ou verdade que a mulher deve parar com o anticoncepcional se tomar a pílula do dia seguinte? Bom, essa é uma dúvida importante que infelizmente nós médicos não pegamos, porque quem tem que resolver isso é o farmacêutico ou o balconista da farmácia. Um aconselhamento claro, se você está usando pílulas anticoncepcionais modernas, de longo prazo, hoje você tem pílulas estendidas que você pode emendar uma cartela na outra, não há o menor risco de gravidez se você não tiver esquecido. Então, isso que eu ia perguntar, se está tomando anticoncepcional, não precisa. Por que vai tomar pílula do dia seguinte? Mas há mulheres extremamente angustiadas que num ato sexual fortuito ou não casual, assim, um fenômeno que surgiu do nada, ela acha que a pílula pode falhar. E nesse caso, muitas usam a pílula do dia seguinte. Tá. Ou aquelas que esqueceram o comprimido e lembrei, vou tomar uma pílula do dia seguinte. Isso é ruim. Primeiro que todos os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte vão se manter. Lembrar que uma pílula do dia seguinte tem mais ou menos uma cartela de anticoncepcionais de uma vez. Então tem muitas meninas que estão usando pílulas de baixa dose, ao tomar uma cartela no dia seguinte, a dose explode. E nós não sabemos nunca o que vai acontecer com a menstruação. Se vem antes, se vem depois... Bagunça tudo. Vira uma bagunça. Bagunça tudo. E pílula do dia seguinte é para usar apenas uma vez, porque se usar de novo naquele mês, a segurança é bem menor. Então, é mito ou verdade? Não se deve usar a pílula no dia seguinte se você está usando pílulas corretamente. E caso você use, não pare a sua pílula. Mantenha. Por exemplo, esqueci de tomar minha pílula hoje e hoje eu tenho uma relação sexual da qual eu não quero engravidar. Toma a pílula do Não dia precisa, porque seguinte as pílulas modernas, elas têm quase 24, 48 horas de segurança. Entendi. E a pílula não tem perigo se você esquecer no meio da cartela. Você não pode esquecer as primeiras 5 da cartela seguinte. Atrasar. Então, por exemplo, para começar hoje... Isso, começa domingo. Não dá. Aí é melhor usar a pílula no dia seguinte. Entendi, ótimo. Temos perguntas que vocês de casa mandaram. Marina Monteiro, se o sexo for sem proteção, há alguma medida para minimizar o risco de contrair doenças? Então, Marina, isso é um dos conceitos interessantes que a mulher moderna tem que se adaptar. Então, por exemplo, você está programando um ato sexual. Eu sei que é difícil programar. Algumas mulheres querem que haja um envolvimento e é uma coisa que vai, às vezes, acontecer subitamente. Sim. Mas se você puder, vale a pena você proteger-se antes, acidificando a vagina. Hoje você tem alguns hidratantes para uso vaginal, para lubrificar o ato sexual, que não precisam ser usados no ato sexual. Você pode usar 2 dias antes. 2 dias antes? Ou 3 dias antes. É como se você hidratasse a sua pele. Você hidrata a sua vagina, quando o parceiro chegar, e a gente espera que chegue, você já está hidratada, já está molhada, e o parceiro não vai perceber que aquilo é artificial. Esse produto só é vendido não é vendido. Prescrição Você médica? tem hoje nos estandes das farmácias hidratantes sexuais, que são esse modelo que você usa 2 vezes por semana para estar pronta quando o parceiro chegar. Entendi. E você tem os lubrificantes, que são usados para apenas lubrificar o ato sexual. No momento. Então você pode, por exemplo, usar um hidratante. A pele vai estar muito mais elástica e molhada e o risco de fissuras, rachaduras é menor. Muito. Depois, você pode pensar no seguinte: eu tenho 57 anos, faz tempo que eu não tenho vida sexual, eu vou viajar nesse carnaval e vai rolar, ou eu gostaria que rolasse.
você pode levar alguns antibióticos que têm que ser prescritos por médicos, mas antes, chamados pós-coitais. Então você tem uma relação... Via oral? Via oral. Você tem no mercado produtos assim, preventivos. Então eu sei que se eu transar hoje, vou ter uma cistite, porque a última vez que eu transei já tive uma infecção. Chama-se infecção de trato urinário baixo. Uma uretrite, uma cistite, simples de tratar. Só que às vezes essa cliente já sabe. Então eu tive relação, eu vou ter cistite. O que eu faço? Acabou a relação. Já tomo remédio. Já tomo remédio. E ela tem que levar isso na viagem. Por isso, conversar com o seu médico antes, dizer, olha, eu tenho 57 anos, vou viajar de navio, vou conhecer gente elegante. Tudo e eu gostaria de me proteger, porque eu vou estar 7 dias no navio. Se eu tiver uma cistite, o que eu faço? Então, doutor, a conversa franca com o médico é fundamental. Resolve a vida. Sim, e na verdade ela tem que ser muito honesta com o que vai rolar. Isso. Vai rolar sexo anal? Opa. Não, eu não sei, mas pode. Que hoje muitos homens insistem na sua confirmação de macheza ou de firmeza sexual, exigindo que as parceiras forneçam coito anal. Ela tem que estar prevenida, ela tem que estar protegida. E tem que ter lubrificante, tem que ter um processo que ela não esteja constipada. Então, é complicado dizer isso, Marina. Olha, sexo sem proteção minimiza a doença. Se você estiver prevenida e protegida, minimiza. Tanto que, por exemplo, mulheres na menopausa, se fizerem reposição hormonal, elas estão mais protegidas, porque tem vaginas melhores. Claro. Mulheres adolescentes, jovens, mais hidratadas, mais lubrificadas, também. Agora, tem que usar camisinha. Perfeito. Principalmente no que nós falamos, sexo anal não tem alternativa. Sim. Tem que ter camisinha. Próxima pergunta enviada pela Solange Santos. Fazer sexo na água, piscina ou banheira, diminui o risco de gravidez e de transmissão de DSTs? Bom, essa é uma pergunta interessante, porque uma vez na vida vai rolar. Às vezes mais, né? Seria o ideal que fosse frequente, mas todos que estão nos vendo aqui já rolou uma vez uma coisa desse tipo, piscina, banheira, mar. É lindo, é maravilhoso. Isso é uma das coisas melhores da vida. Só que não protege contra a gravidez, não protege contra doença sexualmente transmissível, inclusive aumenta o risco, porque não tem uma lubrificação suficiente. A água do mar, o contato com a areia, o cloro da piscina, a falta de lubrificação vai ferir essa vagina. Pode ser uma coisa muito bacana para o romance afetivo, mas pode ferir. Então tem que ter um hidratante ali disponível para essa prevenção. E o que a gente orienta, e praticamente pouca gente sabe, é muito perigoso ter sexo dentro d'água. Perigoso por quê? Por quê? Quando você está aqui de pé, a vagina é cheia de ar. Quando você vai entrar na piscina ou no mar e vai transar, o pênis do parceiro, independe do tamanho, não estamos falando em tamanho. Não. O pênis do parceiro vai entrar dentro da vagina e esse ar não consegue sair. O que faz que o fundo da vagina se distenda. E, infelizmente, se esse parceiro for muito agressivo, ou acontecer o que a gente chama de estocada, ele pode romper o fundo vaginal com rachaduras. E a gente já viu casos em um pronto-socorro de mulheres chegando pós-coito, pós-sexo, com sangramentos importantes. Nossa. E quando você pergunta, geralmente o acidente aconteceu dentro de uma piscina ou de uma banheira. O que se aconselha? É lógico que eu estou falando isso de um lado extremamente médico, mas as mulheres deveriam saber. Os parceiros experientes sabem. Como é que é? As mulheres deveriam aprender. E muitos parceiros experientes já sabem. O que fazer? Entrar na água, colocar o dedo dentro da vagina, permitir que o ar saia e aí transar livremente. Perfeito. É física, né? Uma questão física, mas é que as mulheres não têm essa sensação e elas têm uma certa vergonha de expor isso ao parceiro. Mas é um treinamento, toda mulher deve aprender isso. Exato. Colocar o dedo na vagina quando está no mar, quando está na piscina, para que o ar saia. Tá. E cuidar da sua saúde, né? Isso não é saúde, isso é segurança. Pronto, melhor ainda. Próxima pergunta foi enviada pela Márcia Lopes. Faço uso do DIU, então queria saber se ele também serve de proteção contra DSTs. Então, os DIUs, quando a gente discute dispositivos intrauterinos, eles mudaram muito nesses últimos 50 anos. Os primeiros DIUs eram de metal, eram DIUs de silicone e não protegiam contra doença nenhuma, inclusive aumentavam o risco de endometrites e salpingites. A partir do aparecimento dos DIUs de cobre,
O cobre tem um efeito espermicida, ele mata os espermatozoides, então não permite os espermatozoides subirem dentro do útero, porque eles morrem antes. E os DIUs que foram lançados nos últimos 10 anos, que são os DIUs de levonorgestrel, você tem alguns no mercado hoje disponíveis, eles evitam a subida dos espermatozoides dentro do útero. Tá. E geralmente quem leva bactérias da vagina para dentro do útero são os espermatozoides. A bactéria não anda Sim. da vagina para dentro do útero assim, aleatoriamente. Quem leva são os espermatozoides. Tanto que homens vasectomizados têm menos chance de transmitir infecções. Tá. Dessa forma, o que a mulher que pensa assim, se eu tenho um DIU de cobre, eu tenho menos ascensão de espermatozoides. Eu vou proteger mais as minhas infecções uterinas. Perfeito. Se eu tiver um DIU de levonorgestrel, mais ainda. Mais ainda, porque ele tem uma progesterona que inibe o muco. Tá. Então o muco fica muito grosso e bactérias e espermatozoides não entram no útero. Tá. Então DIUs de levonorgestrel protegem mais do que os DIUs de cobre, mas protegem infecções do útero, endometrites. Não protegem HIV, não protegem gonorreia, não protegem sífilis. Tá. É muito mais caro esse DIU do que o de cobre? Então, mais ou menos, os DIUs de cobre se tornaram extremamente baratos, a maioria dos unidades básicas de saúde dispõe. Os DIUs de levonorgestrel, hoje você adquire na faixa dos R$600, tá. Mas já tem várias unidades básicas que tem disponíveis. Ah, é? O que tem de limite é o médico para colocar. Tá. Porque o médico tem que ter treino e dá trabalho, dá segurança ter que colocar. Então, tá. Muitos médicos se abstêm nos postos de saúde de colocar. Tá. Mas se você tiver um médico seguro, uma aplicação segura, hoje pode ser sem anestesia, vale a pena, é um investimento interessante. Sem dúvida. Só que os DIUs não têm nenhum benefício adicional que as pílulas têm. As pílulas protegem o cabelo, protegem a pele, protegem os ossos, protegem os ovários, não faz cistos, não faz endometriose. Então, o universo feminino protegido com pílula é muito maior do que protegido com DIU, porque DIU serve para quê? Para não engravidar e os mais modernos para não menstruar, tá. O que você consegue com pílulas também. Próxima pergunta foi enviada pela Bianca Nascimento. Quais os efeitos colaterais da pílula do dia seguinte? Existe alguma contraindicação? Bom, como nós vimos há pouco, a pílula do dia seguinte é uma bomba, né? É uma dose... É uma cartela inteira numa dose única e é um produto dose. Chamado progestagênio. Tá. As pílulas modernas, elas têm dois componentes. Tem estrogênio, que controla o ciclo menstrual, e tem progestagênio, que evita a gravidez. Nós temos mais de 50 progestagênios diferentes. Os mais modernos são os que estão disponíveis nas pílulas atuais. Tá. E agora você tem pílulas atuais com estrogênio natural. Foi o último lançamento há cerca de 6 anos. Tá. Agora, quando você está pensando na pílula do dia seguinte, é só progestagênio, então não tem contraindicação. Tanto que pode ser dada pelo farmacêutico na farmácia, porque é difícil ela ter uma receita no Sim. dia anterior ao problema. Então, Tá. pílula do dia seguinte pode ser tomada sem contraindicação? Pode. Quem tem risco de trombose? Pode. Quem tem infarto? Pode. Quer dizer, isso é a grande segurança. Você pode. Só que os efeitos negativos são muito altos. Quais são os efeitos negativos? Bom, primeiro, você pode ter náusea, porque a dose... É uma bomba. E aí pode vomitar. E se vomitar... Associa com gravidez na hora. O risco de falhar é grande, porque você eliminou uma parte do conteúdo. Então, o ideal, o farmacêutico já sabe disso, ele dá uma pílula do dia seguinte e já dá um antiemético também junto para não vomitar. Tá. Depois, você pode ter congestão das mamas, muita sensibilidade mamária, mas o mais inconveniente é não saber quando você vai menstruar. Pode menstruar antes, pode menstruar no dia. Dá uma bagunçada no e ciclo. Pode atrasar, e você pira 7, 8 dias. Só que o que acontece? O ideal seria esperar. Mas muita gente não consegue, começa a fazer exame de gravidez e entra em paranoia. Tá. Então, se você tomar a pílula do dia seguinte, nas primeiras 24 horas, a chance de gravidez é 0. 48 horas depois, essa chance já começa a aparecer 15% de risco. 72 horas depois, você ainda tem 50% de segurança. Então, se você tomou nas primeiras 24 horas, espere a menstruação vir com segurança. Agora, efeitos colaterais? Sim, não pode tomar muito. Porque a cada vez que você toma, a chance de sucesso é melhor. Tem mulheres que tomam todo fim de semana. Então, mesmo? O farmacêutico treinado, ele diz, olha, você já esteve aqui sábado passado. Não seria melhor você
tomar uma pílula combinada de dose baixa, seria melhor. Exato. Não, mas eu tenho relações só uma vez por semana. Melhor, ainda bem, parabéns, você tem uma vez por semana, vamos usar, não é? Não, ela prefere usar a do dia seguinte, porque tem mulheres que não acreditam que são sexualmente ativas. A coisa acontece sem ela ter previsto. Diferente dos homens que armam o componente sexual, você vê, o cara que está se preparando para sair no bloco aqui, ele já está armando isso há uma semana. A mulher que vai num bloco desse acha que não vai acontecer. Ela não arma, não se prepara, não hidrata, aqui está tudo caprichado. Mas se você olhar a vagina, ela não pensa. Os homens são muito mais focados. É incorporar a vida sexual. Incorporar que você é ativa sexualmente. Muito e bem isso é legal, doutor. Porque aumenta a sua autoestima. Aumenta o seu controle sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Vi num desses blocos aí uma menina com uma plaquinha dizendo assim, eu não sou para ver. Entendeu? Mas isso tudo, doutor, o senhor há de concordar comigo, faz parte da maneira como a gente foi criada da nossa sociedade machista. Então, o que eu sinto mudar hoje, essa chave, as mulheres evoluíram muito, a palavra empoderamento me incomoda terrivelmente. Não use. Que é muito ruim. Mas as mulheres ganharam uma liberdade tão grande agora a gente e ao mesmo tempo, tudo isso. Sexualmente, elas continuam disfuncionais. Estranho. Muito bom isso. Então, exige esse treinamento. Quer dizer, saber que você é um ser sexual e vai usufruir disso. Responsavelmente. Tá bom. Olha, foi assim uma aula e o senhor me deu essa ideia para tantas coisas, tantas pautas aqui. Vamos nos ver mais, espero que sim. Muito obrigada. Agradeço a sua produção, agradeço a sua equipe. Muito obrigada, o senhor precisa vir muito mais vezes. Obrigado. Bom carnaval. O doutor Eliano Pellini é ginecologista, o telefone dele é 11 5052 1409. 5052 1409. Obrigado. Muito Sucesso a vocês, tá? Muito obrigada. Uma aula e tanto, viu?